No fluir do tempo, os dias passam silenciosamente. Em poucos dias, o misterioso e aterrorizante mês dos fantasmas estará sobre nós. Hoje, vamos revelar uma história curta, mas repleta de suspense. Uma lenda urbana de terror. Essa história de fantasmas vem de uma cidade brasileira e é tão assustadora que fará qualquer um tremer de medo. João, um jovem de 25 anos que recentemente entrou no mercado de trabalho, estava em uma fase de luta na vida. Em 2016, ele passou por uma experiência extremamente aterrorizante. Acabou pegando um ônibus misterioso que o levou ao mundo dos mortos. Naquela noite, João havia combinado de encontrar um amigo. No caminho de volta, ele quase ficou preso em um lugar do qual não poderia retornar ao mundo dos vivos. Já era tarde da noite e ele havia perdido o último ônibus. João pensou consigo mesmo que, já que havia perdido o último ônibus, poderia tentar a sorte em um ponto de ônibus na mesma direção de sua casa. Então ele caminhou cansado até o ponto de ônibus. João esperou pacientemente no ponto de ônibus enquanto o tempo passava. O ponteiro do relógio marcava lentamente de 1h para meia-noite. Nesse momento, ele já não tinha esperanças e estava prestes a pegar um táxi para casa. No entanto, justamente quando estava desesperado, uma luz branca fraca apareceu ao longe, na encosta de uma colina. A luz branca se destacava na escuridão, como um farol. À medida que a luz se aproximava, João ficou surpreso ao perceber que era o ônibus que ele estava esperando. No entanto, esse ônibus parecia estranho. Embora tivesse uma placa, não havia nenhuma indicação de rota ou número. O ônibus parecia muito velho, como se tivesse passado por inúmeros anos. João, no entanto, não se importava com isso. Ele não queria gastar dinheiro com um táxi, então acenou sem hesitar para o ônibus que se aproximava. O ônibus parou na frente dele e o motorista abriu a porta. João se aproximou e perguntou educadamente: "Motorista, com licença, este ônibus vai para o centro da cidade?" O motorista inicialmente não respondeu e o clima ficou extremamente tenso. Após um momento, o motorista disse com uma voz grave: "Jovem, a esta hora não há mais ônibus para o centro." João ficou desapontado e suspirou. Quando João estava prestes a descer do ônibus, o motorista de repente falou: "Jovem, não desça. Entre no ônibus." Ao ouvir isso, João sentiu um alívio. Ele rapidamente entrou no ônibus, passou o cartão de transporte e estava prestes a encontrar um lugar para sentar, quando o motorista falou novamente: "Jovem, sente-se no assento atrás de mim." O assento atrás do motorista era pequeno e geralmente reservado para idosos e crianças. Embora João não gostasse daquele lugar, ele sentiu que algo estava errado e decidiu seguir a instrução do motorista. João teve um forte pressentimento de que, se não se sentasse no lugar indicado pelo motorista, algo muito perigoso poderia acontecer. O ônibus começou a se mover lentamente após João entrar. Ele não sabia o ponto de partida ou o destino do ônibus, o que o deixava extremamente ansioso. O que o deixava ainda mais ansioso era o que ele havia visto antes de entrar no ônibus: fantasmas sem cabeça seguindo o ônibus. Esses fantasmas pareciam zumbis de filmes, sem cabeça e grudados na parte de trás do ônibus. Essa visão fez João arrepiar. João estava ansioso para chegar em casa, mas ele não tinha tempo para pensar muito. Desde o ensino médio, ele frequentemente via fantasmas seguindo ônibus e edifícios, especialmente aqueles sem cabeça. João estava preocupado se conseguiria descer do ônibus, então perguntou cuidadosamente ao motorista: "Motorista, onde devo descer?" O motorista respondeu: "Eu avisarei quando for a hora de descer, jovem." Em seguida, o motorista disse severamente: "E a partir de agora, não fale e não olhe para trás, entendeu?" O motorista olhou para João através do espelho retrovisor. João entendeu que algo estava muito errado com aquele ônibus. No frio do inverno, ele começou a suar frio enquanto o ônibus balançava pela estrada.
Ele olhou pela janela e percebeu que não era apenas o ônibus que estava estranho. A paisagem do lado de fora também não parecia com o mundo que ele conhecia. O ônibus parecia estar em uma rodovia, mas não havia sinal de habitação humana. Quando o ônibus entrou em um túnel, João começou a pensar: como um ônibus comum pode passar por um túnel? Se fosse outra pessoa, ela pensaria que estava sendo sequestrada. Mas João lembrou-se dos fantasmas sem cabeça que viu antes e sabia que aquele ônibus era algo que a ciência não podia explicar. Quando o ônibus parou no meio do túnel, João viu algo ainda mais estranho. Havia uma parada de ônibus no meio do túnel e 3 pessoas estavam esperando. Quando o ônibus parou, essas pessoas começaram a entrar pela porta traseira, o que era incomum no Brasil, onde os passageiros geralmente entram pela porta da frente. João estava curioso, mas lembrou-se do aviso do motorista e não ousou olhar para trás. João colocou os fones de ouvido e aumentou o volume da música, fechando os olhos. Quando o ônibus saiu do túnel, ele reconheceu a estrada familiar e sentiu um pouco de alívio. Quando o ônibus chegou à periferia da cidade, o motorista disse: "Jovem, você pode descer agora." João desceu rapidamente, mas o motorista gritou: "Jovem, você deve descer pelo mesmo caminho que entrou." João ficou confuso, mas desceu do ônibus. O motorista então disse friamente: "Jovem, se você vir este ônibus novamente depois do último ônibus, não entre nele. E agora saia daqui." A porta se fechou e o ônibus desapareceu na névoa. O clímax dessa história aterrorizante ocorreu quando João viu os passageiros do ônibus olhando para ele através das janelas traseiras. Havia homens e mulheres de diferentes idades, estudantes, trabalhadores, idosos e crianças. Todos olhavam para João com olhos aterrorizantes. A visão desses olhos ainda assombra João até hoje. Felizmente, ele chegou em casa naquela noite e nunca mais viu aquele ônibus misterioso. Ele se perguntou se aquele ônibus era realmente um veículo para o mundo dos mortos. De acordo com um amigo espiritualista, os espíritos dos mortos precisam pegar uma carruagem ou um ônibus especial para atravessar o rio do submundo. Esses espíritos devem entrar pela porta traseira, não pela frente. Ao ouvir isso, João sentiu um arrepio na espinha, percebendo que realmente havia pegado um ônibus para o mundo dos mortos. Mais tarde, ele verificou seu cartão de transporte e descobriu que não havia registro de viagem naquela noite.